Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso webinar, essa trilha de resiliência empresarial no mundo dinâmico que nós estamos fazendo. O tema hoje é falar sobre digitalização da gestão de riscos, é um tema bastante pertinente dentro aí da gestão de riscos, né? Uma área às vezes tipicamente conservadora, que não usa muito tecnologia, mas a gente está trazendo aqui também convidados especiais para falar sobre esse tema de digitalização, tanto do ponto de vista de empresas que usam tecnologias, como provedores de tecnologias, né? Então, aqui a gente tem o Jonas Morick, ele é CFO e sócio da empresa Murá, empresa provedora de plataformas de GRC, com diversos módulos, dentre eles gestão de riscos, auditoria, gestão de crises, compliance, e também a gente tem aqui o Gabriel, que ele é da área de gestão de riscos da Embraer, uma empresa que é bem sucedida na aplicação de tanto tecnologia como framework de gestão de riscos. E a ideia aqui, pessoal, é passar com vocês rapidamente uma introdução, a gente falar um pouquinho desse tema de gestão de riscos, falar um pouco da digitalização, e depois a gente vai abrir espaço para as perguntas, a gente vai ter uma roda de diálogo entre nós para discutir um pouco sobre o tema, e é isso aí. Bom webinar a todos, espero que vocês saiam com mais conteúdo do que entraram, que isso aqui seja inovador para vocês. Pessoal, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, vamos começar aqui com uma pergunta que vocês podem acessar aí ao lado direito do painel, para quem está na versão web, ou abaixo para quem está na versão mobile, tá? E a pergunta é, se a sua organização, a organização onde você trabalha, ela tem uma cultura de gestão de riscos corporativos, tá? Ou seja, se o tema é discutido entre os executivos, desdobrado para todas as áreas operacionais, se tem uma cultura de gestão de riscos forte, né? Se é em partes, ou seja, o tema é restrito apenas aos executivos, a gestão de riscos não permeia toda a organização, ou se não, a gestão de riscos é conduzida por cada um, sem uma estrutura ou ações coordenadas, e por último, quer dizer, não existe qualquer preocupação com gestão de riscos no negócio, na companhia, né? Tem a pergunta lá embaixo, que você pode rolar a tela para acessá-la, tá? Interessante aqui que a gente começa a já ter as respostas, e tá muito legal, quer dizer, grande parte das pessoas que estão aqui trabalham em empresas que têm uma cultura de gestão de riscos forte, tema discutido entre os executivos, é desdobrado para as áreas operacionais, isso é muito positivo, né? Quer dizer, permite aí que a empresa consiga passar por solavancos de uma forma muito mais suave, né? E aqui, basicamente, poucas pessoas aqui sem o não, né? Vamos finalizar, então, agora as respostas, e é isso aí. A gente tem 86% das pessoas aqui trabalhando em organizações com sim e em partes no tema de gestão de riscos. Jonas, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria comentar que o Gabriel. É excelente esse número, porque quanto mais difundido tiver cultura para o mercado, melhor para cada profissional de risco, independente da empresa que esteja, né? Que isso movimenta órgãos reguladores, movimenta empresas como a Murá para desenvolver tecnologia. Excelente. É isso aí. Rodrigo, é importante citar, é interessante esse número, mas eu fiquei até surpreso, porque é muito diferente da realidade que a gente encontra no mercado, nas reuniões, nas conversas que a gente tem, que fica muitas vezes nas visitas restrito à parte mais operacional mesmo, tá? Então, a gente vai abordar mais para frente, mas eu fiquei surpreso. O público está bem, a maturidade das empresas aqui do público é bem elevada. É um público mais qualificado, né? Quer dizer, são pessoas que têm preocupação com a temática e vêm buscar o conhecimento aqui dentro do webinar. Tem razão, Jonas. Bom, falando um pouquinho aqui do embasamento metodológico, né? Como todos sabem aqui, grande maioria que trabalha com gestão de riscos, houve uma evolução do framework do COSO RM,
de gestão de riscos corporativos, principalmente integrando gestão de riscos à estratégia e à performance organizacional. Isso aqui foi uma bifurcação, né? O modelo anterior ele era muito mais conectado a controles internos, tinha o cubo do COSO, que valia tanto para controles internos como para gestão de riscos, e essa bifurcação trouxe uma maior integração aí da gestão de riscos à estratégia e performance das organizações, né? E aí um tema interessante, talvez até reflexo um pouco daquele modelo do COSO de gestão de riscos, que era muito focado em controles internos, a gente percebeu, como o Jonas bem afirmou, que muitas empresas elas começam a gestão de riscos pela parte operacional, né? Quer dizer, colocando os controles internos, principalmente nos processos críticos, os ciclos financeiros, os ciclos de negócio, né, contas a pagar, contas a receber, a tesouraria, folha de pagamento, os processos aí que são mais críticos. Muitas empresas começam com controles internos SOX, que é uma obrigação americana, e esquece da parte estratégica. E é um pouco o que a gente vê nessa resposta aqui, né, a essas perguntas que foram feitas numa pesquisa do IBGC. Aproximadamente 60% das organizações ainda não discutem um tema de gestão de riscos em reuniões de conselho, né? Quer dizer, isso é um pouco discrepante até dessa questão que a gente trouxe aqui, né? Que, de novo, reforça a pessoas qualificadas em gestão de riscos que estão assistindo. Mas se a gente for pegar o universo das empresas aqui, testadas por essa amostra da pesquisa, sim, grande parte não discute em conselho. E pelo menos nós, como consultoria, em alguns projetos, a gente percebe quando a gente faz o assessment de riscos e implanta a estrutura de gestão de riscos, que sim, o tema, às vezes, ele passa despercebido por alguns conselhos e o conselho, muitas vezes, chama essa necessidade, tá? Aproximadamente 60% dos colaboradores administradores não percebem a disseminação do tema de gestão de riscos nas empresas, ou seja, muitas vezes a gestão de riscos ela é tratada de forma isolada, hermética dentro das organizações, então, ou pela própria estrutura de gestão de riscos, ou por uma consultoria, ou por estrutura de auditoria interna, que executa os processos de mapeamento, identificação de controles e identificação de riscos. Isso não é disseminado na organização, né? Então, isso é o que a gente percebe. Agora, interessante que a gente estava batendo um papo aqui antes do webinar, e o Gabriel trouxe uma percepção distinta da Embraer, que é muito positiva. Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho como que a gestão de riscos começou na Embraer, que foi por esse lado oposto, né? Quer dizer, em vez de começar com riscos operacionais, controles de baixo para cima, você trouxe que começou de cima para baixo, né? Fala um pouquinho para a gente. Sim, a gente já tinha um ambiente, né, de controles internos, porque a Embraer, como capital aberto, é uma obrigação legal, né? Então a gente já tinha um ambiente de controles, mas quando a gente iniciou esse processo de gestão de riscos na empresa, a gente já segregou essas duas categorias de risco, os riscos de balanço, né, riscos de demonstrações financeiras, anticorrupção, ficou com esse processo de controles internos, e a gente já criou um processo de riscos empresariais já numa esfera de vice-presidência. Então a gente já começou isso fazendo risk assessment com a alta administração, e já reportando para um comitê que a gente tem, um comitê interno de riscos, e para o conselho de administração, periodicamente, pelo menos uma vez por mês, a gente levava o mapa das vice-presidências para o conselho. E começar dessa forma facilitou muito agora, depois da transição das planilhas para o sistema, facilitou e está facilitando muito agora a gente descer e fazer o drop-down desse processo para níveis para níveis de diretoria, gerência, até supervisão. Porque já existe uma régua, já é discutida num âmbito estratégico, a maioria dos riscos são estratégicos, ao contrário da estatística aí, né? A gente tem uma maioria estratégica e agora tá com essa demanda de colocar mais operacional, mas está sendo mais simples agora porque a alta administração já conhece, já tem um modelo,
a gente já não precisa mais pensar se é uma matriz 3x3, 4x4, 5x5, já está pronto para descer para o nível operacional. Então isso tem facilitado bastante a nossa vida aqui. Legal. E acha que quando começa top-down é muito mais fácil também para fazer um change management, uma mudança cultural de gestão de riscos, né, Gabriel? Quer dizer, se tem executivos comprometidos, fica mais fácil a gente conseguir desdobrar isso na organização, né? Sim, e as áreas também têm interesse em fazer a gestão no mesmo formato, porque eventualmente um desses riscos operacionais, ou até algum estratégico mapeado numa esfera menor do que de vice-presidência, eventualmente ela pode ser promovida para esses mapas de vice-presidência. Então, Legal. os diretores e as áreas mais operacionais têm interesse em manter o mesmo formato e com a mesma cultura de gestão de risco no âmbito de vice-presidência, justamente para promoverem o risco das suas áreas eventualmente, para o mapa da vice-presidência. Então, facilita muito esse top-down. Ótimo, muito bom. Vamos lá, vamos seguir então, falando um pouquinho sobre aderência digital, né, pessoal? Essa aqui é uma pesquisa realizada pela Protiviti, é uma pesquisa mais ampla, não fala de aderência digital só em gestão de riscos, a gente fez uma pesquisa global sobre aderência digital nas organizações, né? Alguns insights interessantes aqui, quando a gente pega principalmente ali na América do Sul, onde o Brasil provavelmente foi o principal respondente, a gente vê que basicamente 82% das organizações elas transitam entre seguidores digitais e iniciantes digitais, né? E tem 4% ali que são céticos digitais, né? Então, assim, basicamente 86% das organizações tem uma fricção no processo de digitalização. Então, isso é bastante crítico, né? Então, são empresas conservadoras, não entenderam ainda a necessidade de digitalização. E o que a gente percebe é que existe, às vezes, um conflito de geração dentro das organizações, né? Os executivos, às vezes, são executivos que vêm de uma geração que ainda não tem a percepção e não nasceram num mundo digital, né? E não percebem esse valor da digitalização. Em alguns casos, a gente vê, quando a gente traz essas inovações para projetos ou para áreas de gestão de riscos, né? Por exemplo, uma solução que você consegue fazer monitoramento contínuo de controles internos. Tem algumas empresas que de forma espantosa, falam assim, não, eu não quero olhar o universo, eu quero que você faça o processo como ele é feito. Define uma amostra, faz uma análise pontual e me traz o resultado. Quer dizer, existe uma resistência às novas tecnologias, até por medo, eventualmente, dessa inovação, né? O Alexandre aqui comentou que percebe que muitos gestores não veem a gestão de riscos como parte integrante dos processos, assim como se fosse um processo isolado. Verdade, Alexandro. É uma percepção bastante pertinente, quer dizer, considera a gestão de riscos como um silo, né? Não é um problema da organização. Quando a gente faz aquela definição das linhas de defesa, é muito isso, né? Quer dizer, como que a primeira linha de defesa lida com os riscos. Em muitos dos casos, ela entende que os riscos devem ser gerenciados pela segunda linha de defesa ou pela terceira linha de defesa. Então, é uma percepção bastante pertinente. E aí, pessoal, o nosso entendimento aqui, dentro do nosso frame, dentro das pesquisas, a gente, e do nosso histórico e experiência em projetos de gestão de riscos, né, o que a gente percebe é que, basicamente, a gente tem estruturas que dedicam muito tempo no mapeamento e atualização de riscos e pouco tempo no gerenciamento e tratativa efetiva de riscos. Então, quando a gente tem estruturas de gestão de riscos ou algumas empresas, muito tempo se gasta no assessment, né, no diagnóstico. Eu vou lá, faço uma planilha em Excel, faço uma matriz de riscos, coloco uma série de informações ali e gasta-se muito tempo nisso e pouco tempo na gestão efetiva dos riscos, né? Um segundo ponto
É muito tempo e energia gasto na coleta, extração, tratamento dos dados e pouca dedicação na análise dos resultados. Então, a gente entende que é importante que essa análise de resultados venha pela gestão de riscos, né? Um terceiro ponto, as estruturas são conflitantes. Você tem algumas empresas, por exemplo, que têm estruturas de controles internos, estrutura de gestão de riscos, estrutura de auditoria interna, todas reportando para o mesmo gerente ou para o mesmo responsável. Você tem, por exemplo, estrutura de segurança de informação, que é uma segunda linha de defesa, embaixo da área de TI, que é a primeira linha de defesa, com conflitos de interesse. Você tem, por exemplo, no varejo, estrutura de prevenção de perdas de estoque, que é a segunda linha de defesa, reportando diretamente para a operação. Então, isso são conflitos dentro da área, né? Rodrigo. Oi. Acho que um ponto importante de se levantar a Morar está um tempinho no mercado. E que a gente vê muito é muita empresa gastando muito tempo discutindo metodologia, mudando de metodologia de gestão de risco, sim, semestralmente ou trimestralmente. O brasileiro e os empresários tendem a querer o resultado no trimestre, no semestre seguinte ou no mês seguinte, né? A gente faz aquela analogia. Não é uma sprint, não é uma corrida de 100 metros, é um trabalho de longo prazo. Então, trazer a segurança e gestão de risco é longo prazo. E ficar mudando mensalmente, trimestralmente, a sua metodologia, você acaba não trazendo para a corporação a riqueza da gestão de risco. Então, se todo semestre mudar, todo trimestre mudar, aí acaba tentando achar a metodologia ideal com vários empecilhos ou itens que dificultam, né, o trabalho, que acaba dificultando, a cultura, né, o entendimento da organização, e fica muito complexo. Nem a própria gestão de risco consegue colocar em prática. Fica tão complexo que não consegue colocar no dia a dia da empresa. É isso. E eu acho que o legal, Jonas, conectando com o que o Gabriel falou no começo do nosso webinar, é interessante, quer dizer, ele colocou uma frase bastante interessante. Ele falou: a gente já tinha discutido se a matriz era 3x3, 4x4, 5x5, quais eram os dicionários de risco. Então, ficar mudando isso toda hora complica mesmo, porque você, primeiro, você perde o histórico, então sim, você não consegue evoluir dentro da organização, porque uma pessoa entende que é 3x3, 4x4, outra 5x5, não sabe quais são os impactos e as probabilidades que devem ser calculadas, e isso fica num eterno ciclo que nem mesmo a melhor das tecnologias vai resolver, né? Exatamente. Pegando esse gancho, a gente recentemente conseguiu simplificar o nosso modelo. Já não era complexo, mas justamente por isso, para a gente não perder muito tempo com questões de posicionamento, se a bolinha fica aqui, se fica ali, com milhões de critérios para impacto, para vulnerabilidade, a gente conseguiu, junto ao conselho, simplificar bem essa régua, né, essas medidas, justamente para gastar a maior parte do tempo em gestão, e esquecer um pouco essa complexidade. No final das contas, a percepção do executivo com relação ao risco tem mais valor do que alguma mensuração mágica aí de uma planilha super complexa. A gente eliminou muita complexidade, justamente por isso que o Jonas falou, para não ficar com foco em cima desse bando de critérios, da metodologia, e poder focar mais na gestão mesmo, na preocupação com o risco e com os planos de ação, que para a gente é o que importa mais. É isso aí. É isso aí, ótimo. E aí, pessoal, realmente o que a gente vê aqui nesse slide, do lado esquerdo, principalmente são as percepções nossas dentro dos diversos projetos que a gente fez, né? E do lado direito, a gente vê as interpretações equivocadas captadas pelo próprio COSO, né? Dizendo o seguinte: após atualizar, dentro do próprio COSO, ele coloca algumas interpretações equivocadas do modelo anterior, né? Primeiro, gerenciamento de riscos interpretado como uma função do departamento, né? Muito focado no que o Alexandro colocou aqui, na observação dele de que isso é muito tratado como um silo dentro da organização. Gerenciamento de riscos se resume a uma lista de riscos, então vira aí um assessment só e não uma gestão de riscos.
Gerenciamento de risco se limita a controles internos dos processos, muito que o Gabriel falou, né? Quer dizer, vamos lá, eu tenho os controles internos, SOX, que são obrigação dentro da Embraer, eu vou colocá-los aqui à parte, porque eles são uma necessidade, é regulatório, mas eu preciso fazer a gestão de riscos. Gestão de riscos não é só controles internos, né? O risco fora do contexto da performance da organização, quer dizer, risco não conflita com performance, risco ajuda a performance. Gerenciamento de riscos executados com base em checklist, ou seja, sempre as mesmas perguntas, e isso dificulta ali até a integração com a alta gestão. E apenas empresas de grande porte necessitam de gerenciamento de riscos. Bom, gente, a gente está passando por um momento hoje que claramente nos mostra que isso não é uma verdade. Empresas de pequeno e médio porte que poderiam fazer gestão de riscos, deveriam ter feito, muitas delas poderiam estar passando por esse momento de pandemia de uma forma um pouco mais suave do que estão passando agora, né? Principalmente quando a gente olha dentro das empresas de pequeno e médio porte, os aspectos financeiros, fluxo de caixa, gestão de caixa, essas questões aí impactam severamente as empresas. E aí, pessoal, o que a gente tem, né? Que aí está conectado também ao próximo slide, que principais oportunidades desses problemas que a gente identificou, conectar a alta administração com o gerenciamento de riscos, solucionar as inconformidades de papéis e responsabilidades e implementar ferramentas tecnológicas. E o foco do webinar é a gente falar justamente sobre isso, sobre as ferramentas tecnológicas como um fomentador, uma forma exponencial de trazer a melhoria de gestão de riscos dentro das organizações, tá? E aí, pessoal, queria a contribuição de vocês agora para mais uma pergunta aqui que tem do nosso lado direito para quem está no desktop e abaixo para quem está no mobile. E a pergunta é a seguinte: qual é o foco dado na gestão de riscos da sua organização? Eu quero saber, nós aqui do webinar, a gente quer saber se o foco é dado operacional, ou seja, focada nos controles dos processos operacionais, se é estratégico, como o Gabriel falou lá no início da Embraer, né, começou da vice-presidência, olhou principalmente os riscos estratégicos, né, ou se são ambos. Quer dizer, a gestão de riscos, ela abarca tanto os riscos operacionais quanto os estratégicos da organização. E a gente começa a ter as respostas aqui, aproximadamente até agora 50% diminuindo agora para 46% em ambos, 38%, agora 35% com foco operacional, e se movimentando aqui. Mas o legal é que as empresas parece que principalmente estão aí com foco em ambos, olhando tanto os riscos operacionais quanto os riscos estratégicos. Então, a gente vai finalizar aqui o nosso questionário e fechamos com 50% em ambos. Quer dizer, a empresa trabalha tanto com gestão de riscos operacionais quanto estratégicos, 38% olha só a parte operacional e 11% só a parte estratégica. Gabriel, Jonas, tem alguma consideração em relação às respostas aí? O que eu pude observar em alguns benchmarks que a gente fez é justamente esse cenário dos 38% aí, né? A Maria focou no operacional, começou com a gestão no operacional, e tem tentado desdobrar isso para o âmbito de negócio mesmo, né? O âmbito corporativo com os riscos mais estratégicos. Mas legal ver que, né, pelo menos nesse público aqui, já tem bastante empresa tratando os dois, né? Acho que, pela nossa experiência, grande parte, pelo menos das empresas que nós visitamos, é em nível operacional, os trabalhos são em nível operacional, e a discussão, eu posso trabalhar em nível operacional e discutir sem trabalhar de fato na estratégia. A gente vê que a discussão do nível estratégico está muito na teoria ainda, no que vamos fazer, que é importante fazer, mas de fato não há ação. Então é isso que a gente vê muito no mercado. Na parte operacional, de fato, existe trabalho, existe to-do, existe equipe alocada, mas no estratégico ainda está muito na parte teórica, tá? Essa é a nossa experiência aí, com as visitas que a gente vê no mercado, com grupos que a gente participa. É verdade, Jonas. Você me trouxe aqui uma lembrança de um dos clientes nossos, de um varejista, que era interessante,
que a gente fez toda a estruturação da gestão de riscos, né? E os executivos nem sabiam ao certo que eles tinham uma área de controles internos lá, né? Que olhavam os riscos operacionais da organização. Eles, basicamente, as atividades de controles internos e o início da gestão de riscos operacionais, ela estava começando de baixo para cima, mas os executivos não estavam em nenhuma forma conectados a isso. E isso levava as estruturas de controles internos, uma organização com várias empresas, a ser diferente entre as empresas e a estrutura de controles internos, inclusive, não performar o papel dela de desenhar os controles e suportar a implantação junto à primeira linha de defesa. Quer dizer, o executivo estava ali sem saber que aquela estrutura existia e a área de controles internos trabalhando sem um patrocínio, né? Isso é muito arriscado, isso é desmotivante até para a própria área, né? E principalmente as áreas não entendem, até como o Alexandre já tinha comentado no chat, as áreas não entendem que isso é delas. Que o controle, na verdade, é uma proteção para o processo dela, né? Que ela trabalha numa empresa de capital aberto, que isso é necessário pela função. E entende que lá vem o pessoal de controles internos, isso é para controles internos, a gente faz essa atividade para controles internos. Vira uma burocracia, né? Vira, envolvendo os executivos, a gente consegue uma aderência maior, um sentimento de propriedade maior desses controles como parte do processo de cada um. Exato. Até porque, Gabriel, às vezes as pessoas que conduzem os seus processos não têm o entendimento do ambiente todo da organização, né? Qual risco que aquela área está tomando para a organização como um todo, né? Então, é por isso que é importante a gestão de riscos vir de cima para baixo, porque em muitos casos os executivos estão cientes, eles sabem que eventualmente riscos relacionados a processos operacionais podem se transformar em riscos estratégicos, e os riscos estratégicos devem ser conduzidos, inclusive, para que a empresa tenha mais sustentabilidade, mais perenidade, e principalmente para que a empresa tome o risco que ela saiba que existe, e não simplesmente opere sem saber quais os riscos que ela está operando, né? Sim. Foi que, acho que tem o Elon, que era o antigo gestor da Marisa, ele falava muito para a gente que o pior risco é aquele que a gente não sabe, né? Ele falou assim, se você está navegando num mar onde você não sabe quais riscos você está correndo, você está perdido. Teoricamente, você está andando de olho fechado, né? E aí, acho que só fazendo um link com o último slide que você comentou, a partir do momento que a autogestão sabe que a gestão de risco impacta positivamente na performance, aonde o teu tempo de resposta, o tempo de resposta da empresa, por exemplo, uma pandemia, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros. Você está falando da pandemia, mas ninguém imaginava a pandemia, mas tinha muita empresa que não imaginava o risco crítico, o risco que impactava na continuidade do negócio. Exatamente. Por um risco que impacta na minha continuidade, independente de qual seja, o meu tempo de resposta vai ser maior. Então, assim, na greve dos caminhoneiros, se eu não me engano agora, acho que foi em 2018, né? Muitas empresas se pegaram, tipo, e agora? Estou sem suprimento. Minha fábrica está paralisada. Então, assim, foi já um risco gravíssimo para determinadas indústrias, mas vê que o mercado brasileiro não se adaptou, aí vem uma pandemia com uma escala 100 vezes pior do que a greve dos caminhoneiros, e novamente os mesmos erros, né? Os mesmos erros acabam acontecendo em termos de gestão de risco. A partir do momento que eu vejo que a gestão de risco impacta na performance, vai ficar muito mais fácil a implantação de soluções, o aculturamento da vice-presidência até a base operacional. É isso aí. E tem a questão da gestão de crises, né, Jonas? Perfeito. Muitas vezes as empresas não... Acho que assim, 99,9% das empresas não colocaram pandemia dentro do seu mapa de riscos. Sim. Mas quem trabalhava com gestão de crises sabia que existia a chance, por exemplo, dos escritórios serem desmobilizados. E quais as tecnologias que eu precisaria ter, eventualmente, para escritórios desmobilizados e a minha equipe ter que trabalhar de forma remota. Então, existe isso. O Nassim Taleb, ele coloca, né, que, olha, os governos
já trabalhavam com pandemia como um cenário de riscos. Então, não é um cisne negro, é um rinoceronte cinza que ele colocou lá, né? O tema de rinoceronte cinza que está sendo muito estudado, né? Mas para as organizações era um cisne negro, quer dizer, não se pensava, probabilidade remotíssima de acontecer, com impacto severo para muitas organizações, né? Perfeito. Pessoal, aqui passar rapidamente, então assim, a gente tem 3 oportunidades aqui, frentes de trabalho importantes para serem conduzidas dentro das organizações. É um assessment de riscos robusto, estratégico, não focado em checklist, não focado só em aspectos operacionais. É importante entender com os executivos e principalmente com o conselho de administração quais são os riscos que a empresa está exposta. Governança e cultura, a gente tem aqui, importante delimitar as linhas de defesa, quais são as linhas que devem performar a gestão de riscos, operar os controles, ou desenvolver os planos de ação. E o mais importante é o que a gente vai falar a partir de agora, que é a automação e digitalização da gestão de riscos. E aí, pessoal, eu quero mais uma contribuição de vocês aí para a pergunta que está ao lado para quem está na versão desktop e abaixo na versão mobile. Você considera que as atividades de gestão de riscos na sua organização são digitalizadas? Pessoal, sim. Usamos ferramentas sofisticadas, monitoramento contínuo, RPA, software de GRC, process mining, automação de controles, em partes. Temos algumas soluções tecnológicas, mas ainda há pontos de melhoria. E não, nossa gestão de riscos é realizada de forma manual, com planilhas e sem automatização e digitalização de processos. Pessoal, mesmo com a equipe, as pessoas qualificadas aqui dentro do nosso webinar, me surpreenderia se a maioria fosse sim, tá? Vou até me arriscar aqui antes de acabar o poll, quer dizer, eu acho que mesmo a gente tendo estruturas aí de gestão de riscos, pessoas em gestão de riscos aqui, realmente grande parte aí das estruturas, pelo menos o que a gente sabe, conhece de mercado, a gestão de riscos é bem manual, é em planilha em Excel, demanda muito trabalho, super trabalhoso, super operacional, né? E é o que a gente está vendo aqui no poll. A gente pode finalizar aqui o questionário. A gente tem 55% dizendo que não. A gestão de riscos ela é realizada de forma manual, com planilhas e sem automatização, né? Enquanto que 33% disse em partes e somente 11% falou que sim, usa-se ferramentas tecnológicas sofisticadas de GRC. E ainda por mais que você tenha ferramentas sofisticadas para gestão de risco, né, e controles internos, é normal ainda você esbarrar com processos manuais dentro das áreas, né? Então é difícil estabelecer processos automáticos de monitoramento contínuo ou linkar sua ferramenta de risco com os processos se eles ainda são manuais. Então são coisas que tem que caminhar junto na organização, né? A automatização dos processos e das ferramentas de GRC. Senão, eventualmente, uma hora, uma coisa não conversa com outra. Você tem uma belíssima ferramenta de gestão de risco, mas você não consegue imputar informação de forma automática nela, depende de interação manual, né? Rodrigo, dado que essa amostra é qualificada, você imagina como que é o mercado. Se 55% não utiliza, e assim, o que a Morai encontra muito no mercado? Muito, muito Excel. Assim, mas não é um Excel. Acho que cada pessoa tem o seu Excel. É isso aí. Cada pessoa tem a sua percepção do risco. Então, assim, para você o risco é alto, para mim é baixo, para o Gabriel é médio. Assim, qual é o risco da empresa? Fica muito na subjetividade de cada pessoa, entendeu? A gente encontra muito isso. Assim, a falta a discrepância no entendimento da metodologia. Como está no Excel e como muda, tem a versão 1, versão 2, versão 10, então você acaba vendo uma discrepância aí, um descolamento da análise de risco de pessoa para pessoa, de área para área, entendeu? É o que a gente fala, né? Por exemplo, o risco de desvio de caixinha em loja, ele é um risco que, às vezes, para quem está no caixa e para quem está gerenciando
as finanças do caixa da loja, é um risco alto, né? Quer dizer, poxa, meu caixinha, vão desviar dinheiro do meu caixinha para a organização inteira, qual que é o risco do desvio da caixinha lá na ponta, né? Quer dizer, existem coisas estratégicas que fazem muito mais sentido para a organização tomar a decisão, e o executivo não quer se preocupar com o risco de desvio de caixinha, ele entende que operacionalmente isso tem que estar tratado, não é uma questão que vá acabar com as organizações, né? Pessoal, e aqui a gente vai falar dos softwares disponíveis aí para tratamento. Eu vou dar uma pincelada rápida e depois eu quero fazer uma discussão aqui, uma roda de discussão. Não dá para ser roda, tem que ser triângulo, que são só nós três vértices no máximo. E basicamente dizer o seguinte: existem muitas tecnologias aplicáveis e baratas para a gestão de riscos. Gabriel colocou um ponto super importante aqui. Processos manuais, que às vezes é difícil fazer a gestão de riscos. Pessoal, vamos lá. Começar aqui por tecnologias que permitem até digitalização dos processos para eles deixarem de ser manuais, né? Vou falar aqui de trás para frente, o RPA. São tecnologias de robotização que você consegue pegar trabalhos repetitivos e consegue transformar aquilo em trabalhos executados por softwares dentro do computador. Vamos lá, a gente entra dentro de uma organização e a gente olha aquelas lajes imensas com pessoas sentadas atrás dos computadores, mexendo nos RPs. Quantos por cento daquelas pessoas estão fazendo trabalhos mecânicos o dia inteiro? Entra, login, senha, entra no RP, copia, cola, pega uma informação do e-mail, copia, cola, pega uma informação do RP, copia, cola no Excel, gera uma série de relatórios, manda por e-mail de forma mecânica. Quanto que a gente está usando, quanto que o colaborador está usando do seu cérebro para trabalhar? Quanto que a organização está conseguindo extrair valor daquele processo, né? Isso tudo pode ser executado pelo RPA, pelo robô. Então, você tem tecnologias hoje que você implanta e você consegue fazer com que o robô todo dia execute aquele trabalho mecanizado. Login, senha no sistema, entra, login, senha num site, pega uma informação, joga para uma planilha de Excel. Você pode fazer isso durante a madrugada, 7 horas da manhã, o relatório está no e-mail já da pessoa, né? Então, você permite digitalizar processos e digitalizar controles. Uma outra solução, BPM, é o Nintex, né? Que, por exemplo, a gente usa dentro da Protiviti. O que é o BPM? Basicamente, é você automatizar workflows de processo. Então, às vezes, o workflow ele é manual, a ponto de você ter que imprimir documentos. Então, chega uma nota fiscal, eu tenho que imprimir a nota fiscal, carimbar a nota, depois eu digitalizo de novo, mando por e-mail para o aprovador demora para responder, isso fica na caixa dele, depois eu recebo, coloco numa caixinha minha de aprovações. Você pode fazer tudo isso via BPM. Eu coloco os fluxos, aí quando chega a nota fiscal, eu crio relatórios, eu crio formulários dentro de um sistema, onde eu vou lá, imputo a nota fiscal, coloco, dou um ok, prosseguir, ele já manda para o aprovador olha a nota, dá uma aprovação, isso fica tudo digitalizado em sistema, né? Ao invés de fazer todo o processo manual. Outra tecnologia super importante é a internet das coisas, o IoT, né? A internet das coisas, o que ela faz? Nada mais, nada menos do que coletar informações de dispositivos físicos. Seja, por exemplo, geladeiras, carros, antenas, qualquer dispositivo você consegue coletar informações. A gente está fazendo um projeto muito legal em um varejista, onde a gente está colocando os beacons, né, que são basicamente os dispositivos que coletam as informações, e esse beacon tem alguns sensores, e esse beacon, ele basicamente coleta a temperatura de refrigeradores dentro de lojas dos varejistas. Antes, esse varejista, e todos os varejistas precisam fazer isso,
precisam medir a temperatura de tempos em tempos por exigência da Anvisa. Agora, com os beacons de IoT, a gente consegue ter um monitoramento 24/7, 24 horas, 7 dias por semana de todos os refrigeradores, de todas as lojas, né? E isso também evita a quebra operacional, a perda de mercadoria. Por quê? Se um refrigerador para de funcionar, imagina um refrigerador de sorvete, ele para de funcionar, ninguém às vezes percebe. E se parar de funcionar de madrugada, chega de manhã, o sorvete está todo derretido, é perda de estoque. Então, os beacons de IoT permitem fazer monitoramento. Um outro case super legal é você colocar beacons, por exemplo, em empresas de utilities, que usam muitos veículos para fazer manutenção, né? Então, os beacons, eles permitem você ver via GPS como que esses carros estão se comportando. E, eventualmente, você pode ter um insight de dizer o seguinte: será que eu preciso deixar um carro para cada instalador? Ou será que eu posso criar uma espécie de Uber dentro dos meus grupos de instalador, onde eu tenho um motorista e eu vou deixando uns instaladores e depois eu volto pegar, porque eu sei que meu tempo de ociosidade dos carros é muito grande, o instalador fica no mínimo meia hora dentro de residências ou dentro de locais de instalação, né? Então, o IoT ele traz melhoria na gestão de risco, melhoria na performance organizacional. Um outro ponto interessante também é o Process Mining, né? O Process Mining, ele consegue trazer ele consegue fazer uma coisa incrível, que é basicamente pegar os dados do ERP e transformar num workflow visual. Ou seja, vamos supor que você tem um processo de compras, um order to cash dentro de um ERP, e que você tenha todas as etapas, a requisição de compra, o pedido de compra, a aprovação, a geração da nota, o recebimento da mercadoria, o pagamento da nota fiscal, etc. Tal. Tudo isso é executado dentro do ERP por áreas distintas, né? E às vezes a organização não tem entendimento do processo total. O Process Mining, ele coleta essas informações do ERP e ele constrói esse workflow. E você consegue ver online como que esse workflow está sendo executado. Você consegue, por exemplo, ver a quantidade de compras emergenciais que acontecem. O que são as compras emergenciais? A nota fiscal chega, a mercadoria chega, eu tenho que regularizar. Eu vou lá, faço o pedido. Então, ele consegue mostrar a miríade, a teia de processos que são executadas dentro da organização fora do processo padrão. E aí eu consigo flegar esses processos e colocar o seguinte: olha, isso aqui é vermelho, isso aqui não pode passar por aqui. Isso ajuda muito a área de gestão de riscos, a área de auditoria interna, a fazer um monitoramento contínuo dos processos, né? E, por último, mas não menos importante, o Big Data, que basicamente são ferramentas hoje que permitem a extração de dados em grandes volumes das bases do cliente e da empresa, e que você consegue já criar monitoramentos contínuos, ao invés de ter que ficar pegando a amostra. Eu tenho uma base de 14 milhões, por exemplo, de contas a pagar. Então a amostra eu vou pegar 30, 40 opções aqui e vou fazer uma amostra para ver se o processo de contas a pagar como um todo está correto. Quer dizer, é assim que controles internos de auditoria hoje faz uma auditoria. Mas o ideal seria não olhar uma amostra, mas olhar o universo todo, né? Então, isso que é a magia de usar Big Data. E aí, pessoal, tudo isso aqui são ferramentas que a gente pode utilizar dentro da gestão de riscos, né? Permitem a gente automatizar, digitalizar a gestão de riscos. São tecnologias que não são caras, elas são possíveis de serem implantadas, né? E o que eventualmente rege essa possibilidade de colocar essas tecnologias é você basicamente olhar isso por meio de um software de GRC. Quer dizer, eu consigo fazer a gestão de riscos e usar essas tecnologias e fazer o monitoramento dos controles e fazer o desenvolvimento dos planos de ação por meio de uma plataforma, do mesmo jeito que a organização tem um ERP para gerenciar as suas atividades. O software de GRC, ele gerencia as atividades de gestão de riscos.
O ERP existe porque eu preciso integrar áreas, eu preciso integrar a compras com contas a pagar, eu preciso gerar os demonstrativos financeiros, eu preciso da contabilidade. Então, o software de GRC ele vem fazer isso. Ele tira o Excel, ele embute um software de gestão e integra a gestão de riscos dentro das organizações. E aí, pessoal, eu queria bater um pouco de papo aí com o Jonas e o Gabriel. A gente finaliza aqui os slides, mas agora a gente quer conversar aí com o Gabriel e com o Jonas, principalmente para a gente ter um pouco do entendimento de como que o software de GRC ele consegue melhorar a gestão de riscos das organizações. O Jonas e o Gabriel já trouxeram algumas coisas bastante interessantes, que olha, antes era só em Excel. O Excel, pessoal, ele está dentro do computador da pessoa, no máximo no cloud, né? Mas ele não tem a possibilidade de gerenciar, de melhorar a abrangência da gestão de riscos. Então, eu queria até conversar um pouquinho com o Gabriel para entender o seguinte. Gabriel, como que você vê a gestão de riscos na Embraer antes do uso de uma plataforma de GRC e agora com a plataforma de GRC? Sim, isso está bem fresco, inclusive. A gente acabou de fazer essa transição de um universo de Excel, e era exatamente como o Jonas falou, a gente também fazia aqui, tinha uma ferramenta muito complexa, e essa já é a primeira das desvantagens de ter o controle de riscos empresariais baseado em Excel, em planilhas, né? A ferramenta fica muito complexa, para ela abarcar toda a necessidade que eu tenho de avaliação dos riscos, de registro. Então a complexidade da ferramenta era imensa. O suporte fica centralizado, ou seja, é só a área de risco, é só quem criou aquela planilha, quem criou aquela ferramenta que consegue ajudar. Então, acaba estrangulando um pouco a área de riscos em processo de suporte, em mexer com a planilha e restando pouco tempo para a gestão, né? E a gente tinha até problema com versionamento de Excel. A gente fazia esse Excel numa versão, quando o cara ia abrir em outra, não conseguia, não abria, porque a macro não funcionava, tá? E tinha muito problema de bases descentralizadas. A escrita do risco no meu tá diferente do seu, eu tenho uma mais atual, o vice-presidente mudou de última hora, então essas bases descentralizadas também geram um problema muito grande. E tudo isso aumenta muito a margem de erro, né? Eventualmente aparece alguma coisa errada, porque é natural num processo tão manual. É difícil eliminar esses erros. E gerenciar plano de ação fica impossível. Se você tem uma base de 100 riscos, 50 riscos, e cada risco desse tem 2 planos de ação, você já tem 100 para gerenciar, e fazer follow-up, ver como, e efetivamente fazer a gestão do risco. No Excel, era muito difícil. Então a gente acabou de fazer essa transição, mudamos para essa plataforma da Murar, né? E o primeiro contato com os vice-presidentes, com a alta administração, foi de alívio da gente ter abandonado aquele Excel, porque, embora dava conta do recado, a gente fazia a gestão, fez bastante tempo a gestão com ele, mas era complexo, a operação era complexo, e ficava limitada só à área de riscos e só nas reuniões de risk assessment. Então, trimestralmente ou semestralmente, a gente fazia essas reuniões de risk assessment com os vice-presidentes, registrava os riscos na ferramenta e, a partir dali, entre um trimestre e outro, fazia a gestão dos planos de ação. E, a princípio, foi um alívio trocar. A gente não tem sentido resistência, mas a gente espera que nessa transição tenha só uma resistência operacional. Porque a gente está migrando de um modelo onde a gente fazia risk assessment trimestral ou semestral para um modelo dinâmico, onde o vice-presidente, o dono, o risk owner, né, o dono daquela matriz, tem autonomia a qualquer momento de entrar lá, atualizar os seus riscos, atualizar os planos de ação, mudar a nomenclatura, porque essa base é dele, é viva. E a qualquer momento o conselho de administração, né, os donos representados pelo conselho de administração, pode acessar via celular os mapas de risco e querer ver e querer satisfação de qualquer um daqueles riscos que está ali. Então a gente espera só essa resistência, mas a gente acredita que não vai ter muita. E outra vantagem
gigantesca é o gerenciamento dos planos de ação. O follow-up passa a ser eletrônico. Eu não preciso cobrar. O sistema cobra isso para mim, ele avisa quando está vencendo, avisa que já venceu, ele faz essa cobrança automática dos planos de ação. Eu posso extrair essas bases de lá e fazer os meus controles, os meus gerenciamentos. E está restando mais tempo, abandonando o Excel, está restando mais tempo para a gestão, para poder analisar essas bases extraídas no sistema de uma forma mais qualitativa e não tanto quantitativa. E, naturalmente, a questão da cultura, que é um desafio estabelecer uma cultura de gestão de riscos sem um suporte prático, que é o que a ferramenta trouxe. A gente não conseguia ter abrangência em diretoria, supervisão, não conseguia colher riscos por toda a organização com o Excel. Porque, como o Jonas também comentou, cada um tinha uma percepção. Eu não gosto da matriz 4x4, na minha área eu uso 3x3. 1 milhão para mim é alto, 2 milhões para mim é alto, 1 milhão para mim é baixo. A gente tinha essa série de conflitos de modelo que as pessoas inventavam ou modificavam a nossa própria planilha. Então, a abrangência era muito complicada e sem ter um suporte técnico, por mais que a sua política esteja tinindo, esteja ótima, clara, você não consegue fazer com que a organização siga a sua política se você não dá um suporte prático. Então, naturalmente, assim que a gente virou a chavinha e estabeleceu uma ferramenta para fazer isso, e tem uma ferramenta para fazer isso, as áreas já têm procurado a gente para usar a ferramenta para a sua própria gestão. Então, não é mais uma ferramenta da área de riscos, é uma ferramenta das áreas para fazer gestão dos seus próprios processos. E a gente ganha muito com isso, porque agora a gente tem uma base maior de riscos. Eu posso fazer uma análise qualitativa maior, permeando por toda a companhia, escolhendo aqueles riscos que eu acho mais relevante e, eventualmente, propondo a promoção desses riscos para mapas com uma visualização mais importante. Então, a gente tem ganhado muito em cultura e difundido bastante aqui dentro por conta da ferramenta. Tem facilitado muito. Legal. Então, você entende que uma plataforma de GRC, ela, inclusive, te ajudou a expandir a cultura de gestão de riscos dentro da Embraer, capilarizar, aumentar a abrangência da gestão de riscos. Sim, eu não conseguiria fazer isso sem uma base centralizada, né? Sem um lugar centralizado onde eu possa dar acesso para você só na sua área, você mexe aí, e eu, como área de riscos, tenho acesso a tudo e posso fazer análise qualitativa do todo. Eu não conseguiria fazer isso com Excel de forma alguma, eu nem vejo como. Então, a ferramenta foi e está sendo fundamental para essa difusão, para a difusão da cultura. E a gente tem obtido resultados interessantes. Rodrigo, acho que um ponto importante é quando o Gabriel comentou da automatização das notificações e do gerenciamento dos planos de ação. A partir do momento que você coloca um sistema, você melhora a percepção da corporação para o owner do risco. Porque assim, eu não tenho mais que te ligar para te cobrar um plano de ação. Eu não preciso ser mais, entre aspas, que eu era o chato, né? Que te ligava para você fazer uma atividade. Quando você sistematiza e automatiza isso, naturalmente a área de gestão de risco passa a ser, isso o tempo é fato, melhor vista. Que você deixa de ser aquele cara que vai cobrar e passa a ser aquela pessoa que auxilia. E uma coisa que a gente vê muito na nossa base de clientes é assim, o tempo despendido com relatório, o tempo despendido com cobrança, cai drasticamente. Se você automatizar a parte de relatório, né, conforme a tua necessidade, e você não perde mais tempo com cobrança de plano de ação, você reduz isso drasticamente. Você melhora, assim, o relacionamento da área de gestão de risco com as demais áreas da corporação. E você consegue com que o escopo de atuação da área aumente drasticamente. Então, você consegue... A gente tinha clientes, nós temos clientes onde, no start da implantação de uma solução, o escopo, por exemplo, de uma gestão de riscos ou de auditoria era basicamente de 50% da organização. 50% ficava descoberto. Essa parte aqui eu não tenho tempo, não tenho braço. A empresa tinha uma equipe de 5 pessoas, não tinha condições, ou não olhava como interessante o aumento do time. Então, assim, 50% da empresa ficava descoberto, literalmente às cegas. Então, assim, com a adoção de uma solução, você consegue aumentar o escopo, né?
e aí, como o Gabriel falou, dá um pouco mais de qualidade, dá um pouco mais de... consegue permear a cultura de gestão de risco em outras áreas. Então, você acaba ganhando apoiadores em outras áreas, ainda mais uma empresa que tem presença global, como a Embraer, ou com grandes de São Paulo, você consegue assim, ter influenciadores regionais que vão te apoiar aí na gestão de riscos, na parte de cobrança, na parte de plano de ação e tudo mais. É, a diferença. E outro aspecto importante e motivador para a gestão de risco é que, tendo uma ferramenta que os conselheiros ou qualquer vice-presidente pode a qualquer momento do celular abrir e querer constar os riscos, isso também é um motivador para as áreas. Porque o vice-presidente tem um mapa dele, mas ele pode ter acesso a qualquer mapa da sua estrutura. Então isso motiva as áreas de baixo também, as diretorias, as gerências, a manter sempre o mapa atualizado, com a qualidade da escrita. Enfim, isso ajuda muito. Saber que o conselho de administração também pode ver esses riscos a hora que eles quiserem com o celular, se eles tiverem esse acesso, também é um motivador importante para ajudar também nessa questão da cultura. O que eu percebo que vocês estão falando, né, é que, de novo, eu fiz uma conexão com um ERP, né? Como que a gente pega uma organização hoje de médio porte, pequeno, até pequeno, médio, e principalmente as de grande porte, como que elas fariam a gestão do dia a dia do negócio sem um ERP, né? Vamos lá, eu faço... porque o ERP, o que ele faz? Ele integra a organização, né? Basicamente, eu consigo... eu tenho lá o meu centro de custo, eu tenho os meus custos, eu preciso que, eventualmente, esses custos, eles vêm por vários locais, e esses vários locais precisam lançar isso dentro do centro de custo, tenho contas a pagar, o financeiro precisa ficar sabendo das notas fiscais que chegam, as receitas chegam, precisam ser lançadas e precisam ser dinamizadas para toda a organização. Então, você tem lá uma série de áreas que trabalham dentro do ERP, né? As organizações, elas já estão maduras para entender que o ERP hoje é um mecanismo de sobrevivência para que os processos sejam executados em conjunto por todos. Mas hoje, o que eu vejo é que as organizações não têm ainda o nível de maturidade para entender que a gestão de riscos precisa da mesma coisa. A partir do momento, enquanto uma organização gerencia seus riscos em planilhas em Excel, ela está dando o recado que as atividades de gestão de riscos devem ser executadas só por gestão de riscos. Por quê? Porque um Excel é suficiente. A área de gestão de riscos gerencia tudo numa planilhinha Excel. Eu acho que a plataforma de GRC, ela permite justamente, como o Gabriel falou, isso qualquer plataforma de GRC, né? A gente não está falando só de Murar, a gente está falando de todas as plataformas. Ela é um RP da gestão de riscos. Eu preciso integrar as outras áreas. As outras áreas, a primeira linha de defesa que deve gerenciar o seu risco. Como o Gabriel falou, eu preciso que essas áreas saibam qual é o risco que elas estão tomando, como que elas estão gerenciando o risco, qual que é o plano de ação que deve ser executado. Não adianta eu ficar aqui, gestão de riscos, com o meu Excel, porque isso claramente é uma demonstração da organização de que gestão de riscos deve ser executada somente pela gestão de riscos e não pela organização. Isso, e aí tentando responder a pergunta do Rodolfo, para implementar, né, para fazer essa transição do Excel para um software GRC, mais ou menos como a gente fez aqui, Rodolfo, eu faria para o seu último cliente, para a administração, primeiro, né? E vai fazendo em etapas e steps de hierarquia mesmo. Então, se o seu maior cliente para gestão de risco hoje são os donos, faz numa gama de riscos que contemple exatamente o que os donos querem ver de uma forma mais macro, de uma forma mais executiva, mais abrangente. À medida que você consegue estabelecer essa relação com o cliente final, lá, com os donos ou com a administração, com a alta administração, você consegue estabelecer esse relacionamento com o software e a intimidade com o software, fica mais fácil depois de você descendo e abrangendo outras áreas. Então, você não precisa abandonar o Excel de uma hora para outra. A gente também não fez assim, não conseguiu fazer isso. Foi feito em partes.
Primeiro com os VPs, com a parte dos VPs, agora a gente está descendo para as diretorias e tal, e aos pouquinhos vamos abandonando esse Excel. Ele já não tem mais, eu já não uso mais esse Excel para nada. Mas foi uma transição devagar, começando por cima, pela alta administração, e a gente vem descendo. Pode ser um jeito eficiente aí de migrar, de fazer essa transição com mais calma, porque de um dia para o outro realmente não dá, até para a questão cultural, né? É a mesma coisa também da integração de um ERP numa organização, né? Quer dizer, a organização ela vai crescendo, chega um momento que ela precisa daquele ERP. Você não vai abandonar o Excel de uma hora para outra, né? Quer dizer, as atividades elas vão sendo executadas em paralelo até o momento que você vai deixando aquilo lá, aquelas atividades manuais em Excel, compartimentadas, para uma ferramenta integrada dentro de gestão. Então, acho que é bem isso, Gabriel, bem mesmo que você colocou. Acho que, só levantando um ponto do comecinho desse painel, de novo, assim, o que pega é a cultura, né? Porque, assim, quando a gente vai para os clientes, muito se fala de qual que é o ROI de contratar uma solução? Qual que é o retorno que eu vou ter? Porque, assim, a área de gestão de risco, como a gente, no slide das percepções, você citou que as corporações não vê a gestão de risco impactando a performance. A partir do momento que você deixar claro isso, e acho que vai começar, e fica claro com eventos como greves caminhoneiros, como pandemia, tipo, olha o tempo de resposta. Você vai ver que empresas que tiveram tempo de resposta rápido vão conseguir sair dessa crise muito melhor. Então, assim, a gente investe muito tempo auxiliando os gestores a provar para a sua diretoria ou para o seu conselho o porquê é importante investir numa solução, quais são os benefícios de se investir numa solução. Isso a gente investe muito tempo nisso. Porque, assim, existe entre aspas, um pré-conceito da diretoria e de conselhos, que é frequente, do porquê contratar ou investir nessa área. É aquela discussão antiga, mas que também é atual, se gerir riscos é investimento ou custo, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a empresa sabe o que é gestão de riscos, entende que isso impacta a performance e traz perenidade, ela entende como investimento. E ainda mais agora, com as tecnologias sendo SaaS, o investimento, de fato, em soluções é mais factível, é acessível. Foi que nem você comentou, Rodrigo, no slide soluções, existem boas soluções, Datamap, RPA, IoT, que tem um custo acessível para médias e grandes empresas. Para pequenas empresas, tem que ver aí o caso a caso, mas assim, muito mais acessível do que era 3, 4 anos atrás. Exato. E hoje é SaaS. Assim, se você implantou, não gostou, cancela, assim, você tem essa facilidade e você está alugando aquela solução. É lógico que não é tão simples assim, mas assim, existe a maioria dos contratos hoje não tem muito, entendeu? Assim, é muito mais prático então assim, a responsabilidade de entregar valor está com o fornecedor. Eu sou responsável pelo teu sucesso. Então, eu vou te ajudar a entender tua metodologia, vou te colocar dentro da minha solução, vou, às vezes, até te auxiliar a corrigir um pouco a tua metodologia, porque é meu interesse que você gere seus riscos e não tenha percalço ao longo do caminho. Exato. A gente tem esse approach de mercado e a gente vê essa dificuldade de, qual que é a vantagem de se investir em risco, provar para conselho. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina, do que a gente imaginava, na verdade, né? Qual que é o ROI de usar cinto de segurança no carro e ter um extintor de incêndio, né? São aspectos regulatórios no caso do carro, mas assim, não dá. A gestão de riscos é uma coisa super difícil, porque você colocar na cabeça do executivo justamente que o risco é uma possibilidade de um evento futuro que ainda não se materializou, é muito difícil, né? Em alguns casos, prevenção de perdas de estoque, por exemplo, a perda já é um risco materializado, já tem um índice, fica mais fácil de você conseguir fazer um ROI. Olha, fazer um projeto de prevenção de perdas de estoque, hoje sua perda está aqui, vai para cá, seu ROI é esse, acabou, não tem muito o que discutir. Agora, de eventos futuros, fica numa conjectura, no final das contas é cultura. Perfeito. Né? E que você, se você está preocupado muito com ROI, não são investimentos caros para organizações. Se você está procurando ROI, está procurando planilhas extensas de análises financeiras, etc. e tal,
para colocar a gestão de risco na sua organização, repense a questão da cultura. Qual que é a cultura que eu quero ter dentro da minha organização, né? Se eu estou pensando, por exemplo, em valores, missão, visão, qual que é o ROI de eu ter missão, visão e valores dentro das organizações? Eu posso até pegar empresas que tem, que não tem, ver ali a valorização da ação ou a desvalorização da ação, mas no final das contas são coisas subjetivas que podem ser questionadas pelo executivo e falar, mas isso aqui é uma teoria, etc e tal. No final das contas é cultura, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Pessoal, passamos 5 minutos aqui do tempo máximo do nosso webinar. Tem assunto para mais uma hora, né? Tem assunto para uma semana, na verdade. Dá para fazer aqui a trilha de automação de gestão de riscos, falar de outras tecnologias. Eu acho que foi muito positivo. Agradeço muito aí ao Gabriel, os seus super insights aí dentro da Embraer, foi muito positivo. Agradeço também ao Jonas pela participação, gratidão a vocês dois por trazerem conteúdo, conhecimento, conseguirem disseminar isso dentro dos nossos webinars. Ficamos super à disposição e é isso aí, pessoal. Tenham um bom dia a todos, um restinho de semana. Fiquem todos com saúde, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e tudo aquilo para a gente evitar a pandemia. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Grande abraço, boa tarde a todos. Um abraço. Boa tarde, tchau, tchau.